Olá pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Vai me falando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Vamos estar fazendo uma live sobre vícios e os seus prejuízos. Vou estar chamando aqui o nosso convidado já já. Vou só aguardar um minutinho para a gente poder dar um tempinho para o pessoal ir entrando. Fiquem na live, vai ser assim, uma live maravilhosa, um testemunho maravilhoso. A gente vai estar passando para vocês o que é o vício da pornografia, o que ele causa na vida da pessoa. Estejam aí conosco. Me fala se o áudio tá bom, coloca um ok, se a imagem tá boa. Como é que tá o áudio? Me fala como é que tá o áudio, se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, pessoal que tá entrando, boa noite. Vamos esperar só mais um pouquinho. Obrigado, amada, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite às pessoas que estão entrando agora. Vamos colocar aqui um louvor. Enquanto vocês estão entrando aí. Hoje vamos estar falando sobre os vícios. Vamos ter um testemunho maravilhoso. Fiquem na live, no final vocês terão um presente aí que a gente vai estar dando para vocês. Vou contar um pouco da minha trajetória aqui. Eu trabalhava como artesã, eu era costureira, eu trabalhava com costura e estudava há muito tempo já. E Deus começou a colocar no meu coração de estar praticando aquilo que eu venho aprendendo e ajudar outras pessoas. E foi na psicanálise, no Instituto Fazendo a Diferença, que é um instituto baseado na fé e na ciência. E é um instituto maravilhoso. E foi lá que eu encontrei as respostas. E hoje estou aqui para poder dividir com vocês um pouco do que eu aprendi e o que a psicanálise pode fazer na vida de uma pessoa, o que ela pode ajudar uma pessoa. Então estejam aí, não saiam da live, vai ser maravilhosa. Eu vou estar chamando aqui o Rosenberg. Rosenberg, me dá um aceno aí. Você já está aí, meu querido? Deixa eu ver se ele está aqui. Vamos lá, não vamos perder mais tempo, vamos já entrar no assunto. Rose, você está aí, Rosenberg? Eu te mandei o convite para você entrar, querido.
Olá, olá. Oi, boa noite, que bom te ver. Boa noite. Tudo bem, Ju? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus, e você? Vamos arrumar isso aqui que a gente não tem experiência, né? É, né? Mas não tem problema não, a gente faz do jeito que dá, né? Do É, jeito tem que que... é assim mesmo, a gente tem que ser natural, né? Não dá para ser Verdade, nada forçado, não. verdade. Que privilégio. Tá bom E, ó, para ouvir legal? tá dando um pouquinho de eco, mas acho que é abaixa só um pouquinho o som do seu telefone para ver. Vê se melhorou. Acho que sim. Ah, melhorou, melhorou. Agora tá tudo bem. Tá tudo bem aí, pessoal que tá aí na live? Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Como é que tá o som? Fala aí pra gente como é que tá o som, se vocês estão ouvindo bem. Coloca aí, ok. Como que tá o som, pessoal? Imagina, o pessoal tá entrando aí. É. É, o pessoal colocou aqui, tá ok. Ok, ok, né? Bom, gente, a gente não vai prolongar muito, porque o testemunho do Rosenberg é um testemunho maravilhoso e a gente vai aproveitar esse momento para depois a gente estar fazendo umas perguntas aí, para vocês poderem se esclarecerem aí do assunto. É um assunto que está, assim, bem, bem forte no mundo, né? Uma coisa que está, assim, acarretando a vida de várias pessoas, né, Rose? Até Sim, adolescente que está entrando aí no vício de pornografia, está assim absurdo o número de casos que a gente tem cuidado, né? Eu sei que eu tenho clientes aí que, que eu estou atendendo, que tem esses problemas e está lutando para que venha sair desses vícios, e a gente tem que se orientar, né, para que a gente leve essa informação que tem jeito quando a pessoa quer, né, Rose? verdade, verdade, Ju. Eu acho Eu que vou tá, deixar, eu vou deixar você à vontade agora aí para você estar passando aí o seu testemunho e eu vou tá. estar aqui te ouvindo e a gente vai estar tirando Vai, as vai. dúvidas. Como você conhece um pouco da minha história, você pode me interromper e fazer alguma pergunta, tá bom? Para a gente até interagir. Fica muito mais fácil com relação a isso. Deixa eu me apresentar para o povo, né? O povo tem muitas pessoas que eu não conheço, algumas pessoas aqui que entraram a gente conhece. O Tá? Boa som noite a tá com todos. eco, o som tá com eco. Será que Eu acho tem que, eu acho que alguns estão, algumas pessoas falaram que tá normal. Ah, é? É, não sei, para mim aqui tá normal, É. entendeu? Mas aí a gente vai ajustando ao decorrer da live. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg, né? Eu sou um cristão, né? Me converti há 9 anos atrás, para ser exato. Venho de um, de um lar totalmente desregrado, as pessoas com problema com vícios, né? Meio que comum na cultura brasileira, né? Um pai que bebia muito, uma mãe que na realidade fazia muitas vezes fazia o papel de pai, né? Então eu cresci dentro desse contexto, né? Como assunto pornografia, né? Com relação a vícios, né? Então eu tive contato muito cedo, né? Com esse tipo de coisa. Eu venho do interior de São Paulo, a gente viveu uma infância meio que. Não passamos fome, mas passamos necessidades, né? Mas graças a Deus, Deus cuidou da gente, né, no tempo todo. Mas por conta da cultura onde eu fui criado, onde os meus pais, principalmente meu pai foi criado, a gente teve acesso no meu caso, né, a pornografia muito cedo, né? E hoje eu entendendo algumas coisas, acho que no campo da medicina, eu posso dizer, e no campo espiritual também, que a minha família havia uma predisposição para algumas coisas, né?
com relação a vícios, né? Tanto de comportamento como para dependência química, né? Então, há 9 anos atrás eu me converto, né? E até para vocês entenderem, hoje a gente cuida, a gente está à frente de, de um ministério, né, que cuida de dependência química, né? Nós cuidamos de variados temas lá, não só dependência química, mas problemas com comportamento, né? Principalmente na sala a gente lida com pessoas que têm problema com pornografia, com mentira, tudo aquilo que a gente entende como prejudicial à saúde, né? E a gente tem reparado que cada vez mais pessoas elas estão sendo escravizadas pela pornografia, né? A gente tem, né? E é muito comum, não só entre homens, mas entre mulheres também, né? Pessoas que sofrem por conta desse consumo, né? Desesperado por isso, né? A gente vê, acho que a Ju até postou algumas coisas com relação a algumas informações com relação à pornografia, principalmente o consumo, né? Infantil, né? Porque a gente vê cada vez mais de maneira precoce as crianças tendo acesso a isso. Então, hoje eu cuido do Projeto Vida, então nós cuidamos de pessoas com vários tipos de problemas. E um deles é a pornografia. Então a gente vê pessoas, tanto homens, mulheres, né, que consomem esse tipo de coisa. Nós vemos cada vez mais, de maneira mais jovens consumindo, né? Então a gente tem acesso, a gente ouve testemunhos de pessoas que vivem escravizadas. Né? Dentro da sala eu tenho pessoas que têm problema, por exemplo, com masturbação, né, pessoas, porque hoje, como eu sou um líder cristão, eu sigo a Bíblia, né, a Bíblia fala que um abismo ele leva a outro abismo, né, então você cai em erros sucessivos, então você vai caindo de maneira assim, sem perceber, você vai ficando meio que aprisionado, uma prisão ela vai levando a outra, então a pessoa se prende na pornografia, né, automaticamente ela se prende depois na masturbação, né, e a gente tem se deparado com essas realidades. Na minha vida, eu tive acesso, acho que por volta olha, uns 10 para 11 anos eu tive acesso à pornografia, né? E eu tinha acesso à pornografia porque o meu pai ele não era um cara que tinha muito pudor. Então, meu pai às vezes alugava aquelas fitas, né, eu sou um pouquinho velho, e alugava aquelas fitas de videocassete, né? E deixava as fitas largadas assim em casa, com capa normal. Então você via aquilo ali, aquilo chamava atenção, né? E depois daquilo ali você entrou e acabou que eu acabando que recorrendo a revistas, tal, essas coisas aí que o pessoal da minha época, hoje a juventude hoje não tem nem noção o que era antes, né? Até para você consumir esse tipo de material, parecia que você estava roubando alguém, matando alguém, né? Para você chegar numa banca de jornal, sendo de menor, era um sacrifício. Ou você tinha que pedir para alguém mais velho, ou você tinha que corromper o dono da banca, né? Olha, me venda aí, mas você colocava dentro de uma revista, numa sacola preta e saía como se tivesse carregando droga, alguma coisa. Hoje a gente percebe que a juventude ela tem acesso a isso, né? Livremente, através de um clique de celular, ela tem acesso, né? E tanto que a gente vê dados aí que a indústria pornográfica ela é bilionária, né? Eu acho que ela só perde para a indústria de games hoje, né? Mas é material, é muito material, tipo de coisa de 10 em 10 minutos é lançado um filme pornô no mundo. E por que é lançado? Porque tem gente que consome isso. É verdade. Tem muita gente que consome isso diariamente, né? E a gente vê cada vez mais pessoas presas a isso, né? E é triste. Então, com 9 anos eu tive acesso a isso, né? E foi algo assim bem destrutivo, porque foi uma das coisas que eu mais sofri para me libertar, né? Porque passando-se novo tal, mas com 32 anos eu vou para Jesus, eu me converto, né? Aí eu chego afundado no vício da cocaína, no vício da bebida, e se não bastasse o tanto de vício, ainda tinha o vício da pornografia, né? Da masturbação, né? Então era um conjunto de coisas, né? E aí eu sempre fui muito intenso no que fazia, né? Tanto que eu caso, e isso acabava que prejudicando até o meu casamento, quantas vezes, né? A minha esposa me advertiu com relação a isso, né? Falando que não era normal tal.
Mas quando eu me converto, uma das coisas que Deus fez na minha vida foi me libertar disso também, né? E a gente só vai ter noção que a gente estava preso quando a gente é liberto. Até Verdade. então, quando você está enraizado, você não percebe o quanto aquilo é prejudicial para você. Talvez dê até um sentimento de culpa, né? E aí, acho que a Juscelia ela pode explicar melhor o que acontece com o corpo humano, mas eu sei a questão de substâncias que são liberadas pelo nosso cérebro, né? Como dopamina, coisas que liberam o prazer exagerado. E o que eu percebo hoje, faz muito sentido, levando para o campo espiritual, né, igual o Salmo 1 fala, né, que a gente, bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Dentro do Projeto Vida, a gente fala que a gente deve evitar algumas pessoas, alguns lugares e alguns ambientes. E aí, levando para o Porque, campo da... desculpa Pode te falar. cortar, Rose. Pessoal, compartilha essa live, vai estar ajudando muita gente aí, né, que tem algum vício na família, que até vive esse vício. Então, ajuda compartilhando aí, né, um conteúdo bem bacana. E a gente precisa se mover para poder estar ajudando essas pessoas. Né? O que o Verdade. Rose está falando aí, eu quero dar um adendo aí, porque assim, a pessoa quando ela está no vício, realmente ela não enxerga que aquilo lá está prejudicando alguém. Ela acha que ela está fazendo por ela está tudo bem, ela está satisfazendo as vontades dela. O que acontece no cérebro da gente, no cérebro da gente não, né? Da pessoa que tem o vício. Que é assim, ele começa com uma foto de mulher pelada ou de um homem pelado, né? E depois ele vai para aquilo lá não satisfaz mais, porque ele vai buscando um mecanismo de recompensa. É a mesma coisa quando você quer comer um chocolate e você vai lá, compra o chocolate e você come aquilo lá e satisfaz. No vício, não. No vício, ele é pior que uma cocaína, que uma heroína, é pior que droga. Por quê? Porque aquilo lá vai dando uma descarga de dopamina, né? E o cérebro ele vai ficando viciado naquilo e quanto mais ele vê, mais ele quer ver. Verdade. E ele acaba até se ausentando, porque assim, ele acaba prejudicando até não só o casamento ou o relacionamento com alguém, né, que ele esteja tendo, mas sim com a família, porque ele vai se isolando, porque ele vai perdendo a vontade de contato social e para ficar naquela satisfação, né, ele acha que aquilo ali está sendo muito satisfatório para ele, mas está causando um grande prejuízo, porque na masturbação você acaba perdendo a sensibilidade que você tem quando você faz um sexo normal, né? Quando você tem uma ligação com o ser humano, né? O homem e a mulher. E quando a pessoa se masturba demais, quando ela fica nesses vídeos, ela vai perdendo essa sensibilidade, né? Que é o contato homem e mulher, o homem ele acaba perdendo até a visão, né? Ele fica imaginando aquelas coisas que ele vê na revista, nos vídeos, e ele perde até a visão dele. Por quê? Porque ele não vê a mulher como ela realmente é. Ele não admira a mulher como ela realmente é. Então ele acaba prejudicando isso, vai criando um site de memórias no cérebro, onde ele vai fortalecendo isso cada vez mais, e ele não acredita nas pessoas, que as pessoas falam, olha, sai disso daí, não tá bom isso. E ele acaba até desencadeando um transtorno, né, ou até uma síndrome aí. Mas continua aí, Rose. Desculpa te cortar, mas eu achei necessário explicar. Não, tem que falar mesmo, né? Tem que falar porque a gente entende hoje, né? Porque a gente acaba aqui falando a respeito disso também, não só do lado espiritual, mas também o que acontece, né? Então a gente dá uma pincelada por cima, mas a gente entende que o nosso cérebro, ele quer fazer o menor esforço possível. Né? Então ele compra sensações. O que é drogas? É compra de sensações.
Entendeu? Então a pornografia, na verdade, hoje a gente fala quando a pessoa vai chegar num projeto e ela precisa passar por um processo de libertação, quando ela pergunta, eu falo para ela, olha, para você ter ideia, a pornografia ela é considerada a tatuagem do cérebro. É verdade. Você imagina o processo que é para tirar uma tatuagem do corpo, imagina tirar isso do cérebro. Né? É trabalhoso, é custoso, né? É doloroso também. Não é fácil. Então a gente vê que é enraizado. E por que a gente fala? Porque a nossa cultura é complicada. A cultura brasileira, por si só, ela já é levada para o lado da sensualidade. Então, desde pequeno, você tem acesso a essas coisas. Você chega cada vez mais às pessoas com mente pornográficas. Né? E nós estamos falando no geral. Até pouco tempo atrás, muito mais, hoje ainda assim, mas era muito forte, né, a chamada para o Brasil o país do carnaval. Né? E sensualidade, pornografia explícita, a gente sabe disso. Então, por muito tempo, hoje ainda a gente vê, através da música, sendo levada para esse campo, né? A gente vê filmes levados para esse campo, tudo para vender isso, né? A gente entende isso. Então, quando eu entro, aí quando voltando, e aí a gente sempre fala no projeto que a gente deve evitar pessoas, algumas pessoas, alguns lugares e alguns ambientes. E quando a gente fala roda dos escarnecedores, zombadores, né, pessoas que escarnecem a Deus e tal, a gente leva também o ambiente para o ambiente virtual. É verdade. E são coisas que devem ser evitadas. Né? Como eu disse, nós vivemos debaixo de uma cultura que ela direciona para isso. Desde um adolescente, desde uma criança, desde tudo, você vai ver aí os aplicativos como o TikTok, algumas coisas, nem, lógico, é usado para o bom, para o bem também, mas nós vemos aí pessoas que são direcionadas para esse caminho, né? Então, eu chego no projeto, aí eu percebo que algumas coisas haviam que ser mudadas. Então, eu entendia que eu precisava ser liberto da cocaína. Cocaína é compra de alegria. Você usa a cocaína com um sentimento de trazer um bem-estar momentâneo. E você quer mais. Pornografia é prazer absoluto. Então você vai e nunca para a dose. Você sempre quer mais. E aí Deus me liberta da cocaína, me liberta da bebida. E a pornografia? Porque como a gente entende que é algo cultural, hoje você vai falar com um professor de biologia, o cara vai falar que masturbação é normal. Você vai falar com algumas frentes de medicina, o cara fala, é normal você conhecer o seu corpo, mas não é normal, traz prejuízo. Por quê? Como você falou, o que a gente percebe dentro do contexto que a gente vive? O cara ele se vicia tanto na pornografia que ele não consegue se acostumar. Por quê? O seu cérebro ele vai entender que ele não precisa fazer esforço para sentir prazer. Falou, mas é só consumir. Por que eu vou me relacionar com a mulher? Por que eu vou conversar com alguém se eu tenho acesso muito rápido a esse tipo de coisa? Então, o que a gente percebe é que as pessoas elas ficam vulneráveis com relação a isso. Né? E aí, é algo muito difícil, viu? Para libertar. Porque como é parte meio que cultural, comportamental, a gente sabe que tem que mudar de hábito. Né? A gente direciona a pessoa para seguir, olha, segue essa tabelinha aqui, por exemplo, não leva celular para banheiro, não leva celular, não fica sozinho com o celular no quarto. Sabe, a gente começa a direcionar. Mas é um choque, porque o cara, a cocaína, ela arrebenta com o seu corpo, o físico. O cigarro, ele arrebenta com o seu físico. A bebida destrói você, acaba que... Só que a pornografia, ela vai trazer prejuízos com um pouquinho mais de tempo para você. Talvez você não perceba isso. Agora, né? Agora você não percebe, né? Mas, psicologicamente... E aí depois a gente vai falar do espiritual, né? Porque na Bíblia, a Bíblia fala que olha, gente, os pecados, a segunda escala de pecados e maior do que a primeira é a imoralidade sexual, que são frutos da carne, né? E a Bíblia fala que o pecado ele leva à morte espiritual. Por isso que você quando faz e uma coisa está relacionada à outra, quando você se masturba ou você consome esse tipo de material, você depois, logo em seguida, vem um sentimento de culpa. Sabe? Falou, por que eu estou fazendo isso? Por que eu... Sabe? E aí você vai se ver numa situação no qual você não consegue viver sem aquilo. Por mais que traga peso, você vai ver que você está preso. Você vai
perdendo a identidade, né, Rose? Verdade. Assim como qualquer outra droga. E as pessoas precisam entender que o consumo repetitivo, ele é um vício. E você só vai ter noção que é um vício quando você tenta parar. Se você não consegue parar mais, meu irmão, você precisa de ajuda. É verdade. Você precisa de ajuda. Sabe, seja lá conversar com a sua parceira, sua esposa, falar, olha, me ajuda nessa área, né? Ou vai ajudar aí como a Ju aí, olha, a ajuda médica especializada, ou propriamente uma ajuda espiritual, né? Que aí já cai o meu campo, né? Onde a gente vai ver as pessoas, a gente instrui, olha, mudança de hábito, você precisa produzir frutos do espírito, né? É um Porque isso a gente conjunto, né, Rose? A gente tem que ligar ciência e fé, né? É o que eu estava falando. No ponto de instituto equilíbrio. onde eu estudo, ele é um instituto cristão, né? Sim. Que é ligado em ciência e fé. Então, assim, a gente tem que cuidar do espiritual também, né? Mas Sim. quando a pessoa não consegue sozinha, ela tem que procurar ajuda. Porque existem alguns testes que pode diagnosticar uma síndrome de narcisista, um borderline, Sim. um transtorno de TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Então, assim, a pessoa ela não percebe que ela tem isso. E ela fica tentando sozinha, ela não consegue. Por quê? Porque existe... Ela ora, né? Ela fica orando, mas ela não toma o passo de ir lá no psiquiatra, porque o psiquiatra não é coisa de louco, né, Rose? Sim. O psiquiatra ele vai ajudar com ele, com uma medicação, né? Então vai ser um conjunto de coisas. Você vai cuidar do espiritual, você vai cuidar do seu emocional, né? Vai ser a medicação com a terapia. Por que a terapia em si? Né? Em casos graves. A terapia, ela é bom para quê? Para que a pessoa ela venha conversar toda semana, né? E contar como é que foi a semana dela. Sem julgamento, né, Rose? Porque muitas vezes a pessoa tem ela se ira facilmente, ela tem o humor dela muda. Sim. Eu acho que a maior dificuldade, Ju, é o reconhecimento. É Sabe? aceitar, né? Você reconhecer que você está dependendo daquilo, que você se tornou um dependente daquilo ali. Né? A mesma coisa que a gente instrui as pessoas quando elas estão no vício da droga. Porque todo tipo de vício, ele começa como uma brincadeira. Ele começa como uma diversão. Só que ao passar do tempo, aquilo ali vai virar um pesadelo. Aquilo ali não vai ficar só restrito à pessoa. Né? Aquilo ali vai acabar afetando o convívio, como você mesmo disse, o social, né? Vai acabar afetando a área profissional das pessoas. Né? Então, a gente precisa entender, falar, olha, eu preciso de ajuda. Aí é o maior problema das pessoas. De chegar, por exemplo, para a esposa, para reconhecer, né? Falar, olha, eu estou com problema na pornografia, talvez você não saiba, é um choque, né, para a pessoa. Chegar para o seu líder espiritual, falar, olha, eu estou com problema nisso. Que para algumas coisas, para algumas pessoas isso é tão pequeno, né? Mas elas não entendem que tem muita coisa em jogo, né? Que é muita coisa. Falou, oh, pô, mas você chegar para alguém e falar, cara, eu estou com um problema sério. É igual a pessoa que quer parar, por exemplo, de beber, né? Olha, eu tô... Não, mas cara, muda isso aqui, olha, diminui. Cara, e eu tenho assim para mim, Ju, que com relação ao vício não tem negócio de diminuir, você precisa parar. Tem que ser radical, né? Radical. É tolerância zero. Para quem quer parar mesmo, verdade. É tolerância zero. Sim. Nada de internet, nada de querer ver Instagram, Facebook, TikTok. Você tem que zerar isso, porque senão você não consegue. Por quê? Quanto mais você acessa, o Google ele está lá registrando todos os seus acessos, essa inteligência aí digital, né? Ele vai registrando tudo. E quanto mais você acessa, mais
propagandas vão entrar no seu celular, os algoritmos, né? Não é mesmo? Os algoritmos. Qualquer coisa que você acessa, ele vai entender que aquilo é relevante para você. É relevante. E ele vai mandar para você todo tipo de porcaria. É verdade. Você pode ver quando você faz uma pesquisa, você está pesquisando algo que você quer comprar, né? Aí você pesquisou lá no Google, tal, você verificou algumas pesquisas, aí você vai para o Instagram ou vai para o Facebook, né? Aí começa a vir anúncio daquilo que você pesquisou. Verdade. Não é? E às vezes não é só ver não, viu? Falar, porque tem aplicativos que você libera o microfone e ele capta o que você falou e ele entende que aquilo ali é importante para você. E na realidade, a pessoa que consome esse tipo de coisa, ela acredita que é importante para ela, né? Como eu falei, começa como uma brincadeira, só que a pessoa, ela sem perceber, ela está consumindo aquilo ali uma vez por semana, assim como uma droga. Daqui a pouco ela está consumindo uma vez por dia. Daqui a pouco ela está consumindo por horas. Sabe? Então, é complicado. É o momento que ela sai do social, né? Ela não vê, ela está lá no trabalho, ela não vê a hora dela sair daquele local para poder acessar, para poder, porque fica o gatilho ali, né, no cérebro, ele fica mandando sinais, porque o seu neurônio está lá se comunicando. Então, assim, ele está lá sendo ativado, porque ele, quanto mais você acessa, mais ele quer, e vai perdendo a identidade, vai perdendo o que você é. Você acaba, até no trabalho mesmo, tem muitas pessoas que eu conversei, que eles não conseguem nem no trabalho, viu? O tempinho que eles têm o celular, é automático, fica automático. Isso, de certa forma, é claro que afeta um casamento. Eu já tive conhecimento de homens que... olha, escute o que eu vou falar, quem está ouvindo aí. Né? Se talvez seja o seu caso, eu já tive conhecimento de homens que, por exemplo, que tinham uma relação com a sua esposa e no final da relação ia assistir filme pornô. Isso não é normal. Não é? Nunca. Sabe? Aí eu chego, por exemplo, dentro da sala lá e eu vejo homens, né? E a mulher numa pequena escala, mas pessoas que choram. Falam, olha, eu não aguento mais. Sabe? Eu não quero mais fazer isso. Isso tem afetado, né? E isso é prejudicial porque você vai cada vez mais se isolando, assim como uma droga, uma substância. E isso aí pode levar, acho que, a outros problemas, como depressão. O que mais a gente vê é isso, né? E o grau de consumo, ele vai aumentando. Você quer sempre doses maiores. Você quer consumir sempre mais, em busca sempre do primeiro prazer lá, mas não vai vir, não vai acontecer nunca. Né? Então, dentro lá, eu percebi, por exemplo, que para mim, Ju, foi a coisa mais difícil. Cocaína foi fácil, a bebida foi fácil, sabe? Apesar de lutar com isso por longos anos, né, de sofrer as consequências, muito, muito, muito prejuízo mesmo na minha vida, mas eu percebo que a pornografia, por conta do nosso contexto, como cultura, foi a maior dificuldade. A maioria dos homens, Ju, que a gente fala, né, como cristão, homens do mundo, eles têm uma mente pornográfica. A maioria, né? E hoje eu vi estudos, por exemplo, foram feitos, agora caindo para um lado, assim, por exemplo, dentro da igreja, pessoas que consomem isso. E não são poucas. Eu vi estudo esses dias do pastor Josué Gonçalves, falando de estudos dos Estados Unidos, pastores que consomem pornografia. Para você ver o grau, né, de dificuldade que é para as pessoas se libertarem disso aí. Né? E eu sei o tanto de pessoas, a gente tem relatos, né, como eu disse, não é algo só de homens, a gente vê mulheres presas nisso aí também. Mulheres também, né? Porque cada vez mais a gente vê a enxurrada de coisas sendo oferecidas, como eu disse, tudo é voltado para isso, dentro da nossa cultura, seja uma roupa, seja uma música, sabe, muita coisa que leva a isso, né? O problema maior é que essas pessoas, elas nunca param nisso aí. Então, se você for parar para ver o que eu percebo dentro do contexto, a pessoa que tem problema com pornografia, ela não tem só problema com pornografia. Não.
Ela tem problema com outros vícios, ou ela já teve problema com outros vícios. Então a gente percebe que é algo espiritual, sabe? A gente percebe que há algo que fala, olha, cara, né? E a gente, quando a gente vai fazer uma leitura da família, vai procurar sentar nos relatos, a gente vai ver que isso começou lá atrás, né? Que está relacionado à criação, relacionado ao contexto social, relacionado a onde a pessoa viveu, né? Então, que foi o meu caso. Eu tive acesso muito cedo, né? Então, para mim, eu até achava normal, né? Falava, normal, isso aí não tem nada a ver, né? Só que depois que foi passando Porque o tempo... a criança, ela vê o pai fazendo isso e ela acha que é legal, ela acha que é normal. E ela vai pegando essas crenças, né? A gente Sim. chama de crenças limitantes. Então, assim, Sim. vai passando de geração para geração. Então, assim, se a pessoa não bloqueia aquilo ali, né? Não explica, o menino ou a menina, a gente fala nos dois casos, ela está vendo ali a reação da mãe e do pai, né? Porque nós somos espelhos para os nossos filhos. Sim. Então, eles vão aprendendo com o que você está dando de informação, né? E aí você abre janelas, né? Para muita coisa, né? Tive acesso a isso aí, com 16 anos eu estava morando com uma mulher bem mais velha que eu, tinha saído de casa. É mesmo. Para você ver como que as coisas funcionam. Então a gente tem acesso, o que você vai fazendo? Você vai abreviando coisas, vai antecipando etapas da sua vida, né? Então você vê aí pessoas, com, por exemplo, sendo pai muito novo, mãe muito novo. Agora você imagina o que isso vai trazer, né? De prejuízo para a vida. O cara era para estar estudando, mas por conta de um erro lá no passado, né? Por conta de talvez do acesso que ele teve ele consumiu aquele tipo de material, né? E tem que tomar muito cuidado para dentro quando a pessoa, principalmente homens, porque, meu, é difícil, porque você pode considerar isso também, e a maioria também sofre com relação a isso, né? A questão do adultério. Sabe? Porque você fica com a mente, você acaba que ficando meio que... você acaba que achando normal aquilo ali. Sim. Né? Mas então, cada vez a palavra diz que é adultério, né? Porque a palavra já fala da porneia, né? Porque no Velho Testamento, você tinha que cometer o ato. No Novo Testamento, Jesus, ele eleva. Fala, olha, simplesmente, se você só olhar e desejar, você já pecou. É adultério. Já pecou. É adultério. Né? A guerra, ela começa aqui. Né? A pessoa colocou todos os vícios que estão ligados ao sistema familiar, sim, com certeza. Né? Não só pornografia, não. Todos os vícios estão relacionados ao contexto. A gente percebe isso aí. Começa lá atrás. Né? Que seja... E eu lembro, por exemplo, Então, e aí voltando para esse raciocínio aí, é levado para o adultério, né? E a nossa cultura é isso, né? Como que a nossa cultura sempre foi ensinada? Eu lembro de pequeno que para você ter um homem viril, você tinha que ter várias mulheres. Né? Então, para você ver que há um choque de coisas na valorização da mulher, porque a pornografia, ela diminui a mulher. Diminui. Né? A mulher se torna um objeto. Então, isso você trazendo para dentro do seu casamento, quantos homens... Ju, parece engraçado, mas quantos homens a gente tem acesso, conhecimento, de chega em casa, por exemplo, casam, eles acham que a mulher é uma atriz pornô. É verdade. E eles querem fazer tudo o que foi. Eu cuido de casais, eu sou líder de célula, eu sei das coisas. A gente conversa com um, tem acesso, conversa com um. O cara casa, ele acha que a mulher tem que fazer aquilo que a atriz pornô faz lá também. A mesma coisa. É a mulher de borracha. É aquilo que eu falei da visão. Ele perde a visão do que é real. O filtro, né? Ele perde, porque assim, ele não enxerga a mulher como ela realmente é. As curvas da mulher, ele não admira aquele momento, ele não curte aquele momento. O odor dele, né? O suor dele é outro. Ele passa a ter um cheiro... a gente tem um cheiro natural, o corpo humano, né? A gente exala um cheiro natural. Para quem tem uso da pornografia, ele acaba exalando um cheiro que afasta as mulheres. Sim. Ele tem
uma química que o cérebro, ele solta isso, né, no organismo, e a respiração da pele, ela não é aquele cheiro natural do homem, que atrai a mulher, né? Então, assim, na verdade, ele acaba ficando sozinho, isolado. Então, assim, aquelas imagens que ele está lá registrando, porque o nosso consciente, ele vai registrando tudo que você vê no dia a dia, né, durante o dia, e ele processa no seu subconsciente quando você dorme. Então, aquilo está lá gravado. Então, quando ele vai ter a intimidade com a mulher, aquelas imagens, elas vão aparecendo na mente da pessoa. Verdade, verdade, verdade. Então, ele não está enxergando a pessoa como ela é realmente, né? Aquela pessoa que você tem que fazer um carinho, que você tem que acender o fogo. Não, Sim. ele simplesmente, ele acha, ele coisa de que ele vê no vídeo, ele acha que aquilo lá é o correto e não é. E tem outra coisa, né? Porque, como eu falei, como o cérebro ele, é engraçado, porque os vícios eles são interligados, é a mesma coisa, né? Por exemplo, a substância que é liberada na cocaína é liberada na pornografia, mas os efeitos eles são parecidos demais. Por quê? Por exemplo, a bebida, o cérebro ele não quer, ele não vai fazer conta se a bebida ele está danificando o seu fígado. Ele quer mais a substância porque causa prazer, né? Ele traz ali vou dizer assim, uma calma momentânea, algo para você. O cérebro ele relaciona aquilo ali um momento de relaxamento. A pornografia é relacionada ao prazer. Aí o cérebro ele vai olhar e falar, por que eu preciso me relacionar com mulher? Por que eu preciso levar uma mulher para jantar? Eu vou gastar dinheiro, eu vou ficar tempo com ela, se eu tenho acesso a isso de graça. Né? A prazer absoluto. Entender, o sexo normal, né? O neurônio, ele solta 200 unidades de dopamina entre a ligação de um neurônio com o outro. Então, assim, para quem usa cocaína, é uma taxa aí de um pouquinho mais que 200. A heroína também é um pouco mais, de ter uns 300, mais ou menos, unidades falando em unidades, né? Para quem usa pornografia, ele vai de 500 unidades a 800 unidades. É uma bomba que o cérebro solta de dopamina. Isso vai ocasionando a ligação, o caminho que é feito as informações, ele vai rompendo aquilo que é real. Sim. E até por isso é mais viciante também, né? É por isso que é viciante e a pessoa, ele não se satisfaz com com o parceiro, por quê? Porque o cérebro dele vai pedindo cada vez mais. Que nem você falou, é muito difícil de largar. Eu creio que seja mesmo muito difícil. Não, muito difícil, né? Porque primeiramente você precisa reconhecer. Você imagina onde a gente está lá, por exemplo, no projeto, a gente tem relatos, fazemos uma terapia em grupo, onde cada um fala, né, da sua vida. Você imagina reconhecer isso diante das pessoas, no nosso caso. Mas a gente vê homens que, a partir do momento que falam do seu problema, cara, são libertos. Né? E Tiago fala de você confessar as vossas culpas uns aos outros, os nossos pecados uns aos outros. Quando a gente confessa, fica muito mais fácil. O que a gente fala lá? Fala, quem confessa tentação, não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, não vai confessar fracasso. Não. Você está com problema numa área, você chega e abre. Fala, né? Procura alguém de confiança, se abre, vai falar, olha, por favor, né? Como nós somos cristãos, a gente sempre orienta, né? Eu cuido de bastante gente, as pessoas chegam para mim, por favor, me ajuda em oração com isso. Né? E eu oriento, olha, qualquer sinal de queda que te leve para isso, você vai me procurar. E você vai falar, e nós vamos estar orando. Né? E a gente percebe que o fato de não estar só ajuda a pessoa. Muito. Realmente. Muito. Ó, e Ju, e é aquilo lá. As pessoas elas chegam como. As pessoas elas vêm do mundo, doutrinada por esse mundo aí, né, que leva para isso. Mas o que João 8,32 fala, conhecereis a verdade vos libertará, se torna realmente o que dá sentido para a vida da pessoa. Fala, cara, eu conheci Jesus,
E ele preenche todo tipo de vazio. Ele vai preencher, seja a cocaína, seja o vício da maconha, qualquer tipo de vício, seja da pornografia, da mentira, né? Dentro da sala do Projeto Vida, eu já vi todo tipo de vício. Então, não me espanta, tipo, o vício da pornografia. Não me espanta o vício da cocaína. Mas eu lembro de uma vez que eu vi um rapaz que ele chegou dentro do Projeto Vida e o vício dele era botar um revólver na cintura e sair para roubar. E ele não precisava. Mas a adrenalina, sabe? Ele falava, adrenalina, a sensação, a aventura, o risco, fazia com que ele... E aí trouxe prejuízo. Eu não preciso nem falar o que aconteceu com esse jovem. Sabe? A gente vê prejuízo. Né? A todo tipo de vício, as pessoas elas precisam se conscientizar que vai trazer prejuízo. Talvez hoje você não esteja percebendo, mas amanhã você vai perceber. Né? E não... Deixa eu fazer umas perguntas aqui para você. Em questão da sua família, né? Eu sei que você é casado, tem os seus 2 filhos. Como Sim. é que a Viviane lidou com isso? Como é que ela encarou com você isso? Fala um pouquinho do codependente para a gente, como que isso poderia estar ajudando essa questão. Então, eu tô casado há 19 anos, agora faz em junho, né? Então, nós estamos servindo a Deus 9 anos, então praticamente 10 anos da nossa vida foi do mundo. Quando eu era do mundo, era algo que ela me chamava muito a atenção, né? Com relação a isso, né? Sempre me davam umas puxadinhas de orelha e tal, né? Com relação a isso. Mas ainda por conta das drogas, né? Alguém está perguntando se vai ficar salva a live. Aí é com você, Ju. Vai. A não ser que eu faça alguma besteira, mas eu quero salvar. Não vai fazer. Senão a gente vai estar orando para você não fazer. Não, vai dar tudo certo, gente. Vou Só da minha oração, porque se depender de mim aqui para alguma coisa... Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, gente. Eu não sei como é que eu faço, sinceramente. Vai estar aparecendo aqui, ó. Vai ficar salva a live. As pessoas têm comentado, têm falado. Teve uma irmã aqui que colocou a respeito aqui das maldições hereditárias, que realmente é uma verdade. A gente vê o ciclo se repetindo, né? Mas é interessante quando a gente cai para o ciclo, antes até de falar, e vai cair no campo do codependente, é muito interessante a gente entender, não é porque eu tive um mau pai, um pai ruim, né? Não estou falando que meu pai era um crápula, não, gente. Meu pai era um cara trabalhador, né? Meu pai era um cara bacana, até demais. Mas o problema dele, quando ele bebia, ele né, se perdia na bebida e por conta também da criação dele, algumas coisas que não são normal, ele acabava fazendo. Mas o meu pai era um cara bacana. Mas só que a gente, o filho, ele tem o pai como modelo. Né? Ele olha para o pai. Né? Então, se ele vê o pai fazendo algo, ele acha que é normal aquilo ali. Né? Então, há grandes chances do filho seguir os mesmos passos que o pai. Muito, seja em qualquer área, irmãos. Sabe? Em qualquer área. Você vai ver seu pai, né? Por isso que hoje eu falo pro cara lá, eu falo, mas eu sou um bom pai, você é um bom pai? Mas você é um bom pai, mas trai a sua esposa? Não, você não é um bom pai, que você está sendo um péssimo exemplo pro seu filho. Você é um bom pai, mas você agride a sua esposa com palavras. Falta com respeito com ela. Então você... há grandes chances do seu filho fazer a mesma coisa quando ele casar. Né? Sim. Então, voltando, aí a Nana, a minha esposa, ela sempre me advertiu, falou, que não era normal aquilo ali, né? Não era realmente, porque acabava prejudicando. Porque aquilo ali, uma das coisas que a gente precisa entender, como eu falei, normalmente, pessoas que consomem muito isso, não estão atreladas, o vício dela não está só atrelado naquele vício ali, em outras coisas. Então, eu era o cara que eu usava muita cocaína, eu bebia muito. Então, eu não só consumia pornografia, mas eu gostava muito da prostituição também. Então, era uma teia de aranha. É uma bola né? Então, de neve, né? Você nunca para. Então, né? A minha mente, ela era alimentada por todo tipo de vício. Então, eu era refém, né, disso. Então, aí ela me advertia, mas ela brigava mais por outras coisas com relação a vícios, né? Mas não era normal, não era normal, né? E não é normal. Se alguém acha, alguém que está assistindo isso aqui ou vai assistir depois, é normal ver um filme pornô, é normal se masturbar. Não é normal, tá bom? Não é, gente. E eu te faço até um desafio, né, com a permissão da Ju. Tenta parar. Se você não parar, filha, você vai ver que você está com um problema sério nessa área aí, entendeu?
né? Falou, eu vou ficar 5 dias sem consumir esse tipo de material. Né? Provavelmente o Almeida aí, Rosenberg, Projeto Vida é Benção aí, o Almeida falando. Abraço, Almeida. A gente percebe. Então, quando eu me converto, né, eu lembro, acho que no começo, alguma coisinha ali ainda me levava para, sabe, para isso aí. Só que eu passo por uma experiência com Deus, né, que foi um encontro com Deus. Quando eu volto, aí não tinha mais jeito, né? Aí não tinha mais jeito de ficar consumindo. Depois que eu tive uma experiência com Jesus, não tinha como ficar consumindo mais isso aqui. Então, qualquer coisa que eu olhava, né? Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu fui na minha mãe tinha aqueles negócios de canais liberados, tal, e eu tava só, eu fui mexer no controle. Isso é um perigo, viu, gente? Se tem alguém com esses negócios dentro de casa, tome cuidado, tá? De deixar o controle na mão do seu filho, sem perceber, ele pode, né, até consumir, você não vai ter conhecimento, tome muito cuidado. E aí eu fui mexer no controle e passei por um canal pornô. E aí o que eu fiz, Ju? Eu voltei para dar só uma olhada. Aí na mesma hora, sabe? O Espírito Santo já veio e falou no ouvido. O que você está fazendo aí? Era como se fosse o Elias na caverna. O que você está fazendo aí? Aí eu mudei, deu aquele sentimento de culpa. Aí eu cheguei em casa, eu fui falar para ela, porque eu preciso confessar para ela, né? E fui confessar para minha esposa. Eu falei, olha, eu vi isso. Aí eu pedi para que ela orasse. Ela falou, mas você só olhou. Eu falei, não, mas você não entende, né? Porque é algo que está aqui dentro da nossa cabeça. E quando a gente fala de libertação, eu não tô falando que eu esqueci das coisas. Não é esquecer. É você não fazer mais. É um sacrifício, sabe? Porque diário, né, Rose? Você tem que ter uma escolha. Né? Porque o velho homem, ele existe ainda. O que acontece é que hoje eu alimento muito mais o meu espírito do que a minha carne. Né? E como é que você está? Se o espírito está forte, você vai dominar a alma, né? Você domina em Gálatas 5, o que produz o fruto do espírito, você vai ver, e você vai ver o que produz o fruto da carne. Né? E uma grande ênfase que o apóstolo Paulo dá são para os pecados de moralidade sexual, lascívia, um monte de coisa que deturpa a mente humana. Isso vai te levar para longe de Deus, isso vai afetar a sua vida, seja a vida espiritual, vida profissional, né? A vida social sua vida matrimonial, né? Então acabamos que chegou nesse ponto. Então ela no começo ela me advertia, né? E depois que eu me converto, realmente eu me converto mesmo, né? E eu falei, cara, eu não quero mais consumir esse tipo de coisa. E aí você vai entendendo, Ju, porque eu vou te falar bem a verdade. Hoje a gente vê estudos, né? Eu falo lá, às vezes, para os meninos, porque a gente começa com um determinado tema no projeto, mas aí o Espírito Santo ele vai levando para outro, e às vezes cai nesses assuntos. Não é algo muito corriqueiro da gente estar falando dentro da sala. Mas eu sempre falo para os meninos, né, que tem problema nessa área. Eu falo, mas já parou para pensar que aquela atriz pornô é sua irmã em Cristo? Você já parou para pensar que aqueles atores ali são seus irmãos em Cristo? Que eles têm um pai, uma mãe? Né? E que você está alimentando essa rede, né? Você está alimentando. A mesma coisa que eu falo para o cara que vai para uma biqueira comprar droga. Não tem diferença. Ele está alimentando, né? A Vânia colocou aqui, não é mágica, mas uma nova postura. Sim, comportamento, novos hábitos. Sabe? Em vez de você Hoje nós estamos chegando aí ao final de 1 hora já. Olha, passa tão rápido, né, querido? Eu acho que é assunto para a próxima live, viu? A gente tem que continuar esse assunto aí. Vamos falar mais aí. Vamos pedir pro pessoal aí. Para pelo menos aí a gente fazer uma live aí cada 15 dias para estar ajudando o pessoal. Gente, né? Eu quero colocar aqui, né? Se alguém tiver precisando de ajuda, a gente vai estar ofertando atendimento terapêutico. Tem as psicanalistas aí na live, né? Me procurem no meu direct, mande mensagem. Se alguém estiver precisando, a gente vai estar ofertando esses atendimentos. Se você morar em São Paulo, lá no Parque do Carmo, procure o Rosenberg lá, a Igreja Videira. Rose, me passa o endereço aí da Maria Luísa... Americano 706, gente.
Vocês todos são bem-vindos lá para conhecer o nosso trabalho também, viu? Não só com pornografia, mas dependência química, né? Nós estamos lá toda terça e sexta-feira, nós temos um time de homens de Deus lá, o Fábio, o Patrick, né? Pessoas que têm trabalhado aí, pessoas que têm vivência, né? E, e, e a gente tem falado do amor de Cristo, né? Levado realmente Cristo através de libertação para as pessoas, né? Muitas pessoas, né? A gente poderia ficar aqui o tempo todo falando de testemunho, né? Sem citar nomes, mas falar de pessoas que foram libertas lá, né? E a gente fica muito feliz aí de poder contribuir de alguma forma. Eu espero que o povo tenha gostado aí, né? Você que participou aí, dá um joinha aí se você gostou, se gostou do material, do conteúdo. Passou tão rápido que a gente... print aí. Faz um print aí, depois aí você marca a gente, segue aí a gente nas redes sociais, né, para estar a par do nosso trabalho aí também, né, e a Ju aí é uma mulher de Deus aí, muito feliz, viu, Ju, pelo convite, né, você é uma mulher realmente diferenciada, uma mulher que, né, sempre está aí, né, desbravando aí caminhos aí, fazendo a obra de Deus, né, para mim é um privilégio estar participando desse projeto com você aí, né, de poder ser bênção na vida das pessoas. É tudo para a glória de Deus, né? E é a compaixão que a gente tem, o amor de Deus que a gente carrega, que a gente quer ajudar, né? A gente não quer prejudicar ninguém, a gente quer ajudar, a gente quer ser solidário às pessoas. Então, gente, compartilhe essa live. Eu vou me esforçar aqui, é a primeira live que eu estou fazendo. E assim, eu vou salvar, eu tenho certeza que eu vou fazer tudo direitinho. E a gente vai estar compartilhando aí. Tem muito assunto para falar sobre esse tema, né? Cuidem de suas crianças. Não deixem elas muito tempo sozinhas no quarto. Verifique as pesquisas que eles estão fazendo na internet. Gente, reduz esse celular dessas crianças. Sabe, é um número muito grande de crianças que estão entrando nesse vício. É muito prejudicial, né? É uma coisa assim que você perde a sua identidade, você deixa de ter a essência divina, né? E quando você é liberto, é porque você quis se libertar, você tem que permanecer nisso. Para de viver na mentira, né? Porque é um engano de Satanás, isso é um poço sem fundo, é um buraco que você está causando que você não tem volta. Isso é muito triste quando a gente vê as pessoas que lutam e não procuram ajuda, né? Isso é natural, não acontece só com uma pessoa, várias pessoas acontece isso. O Rosenberg está aqui, um testemunho vivo, que ele perseverou, ele luta dia a dia, né? Está vencendo tudo isso. E a família dele foi restaurada. O filho dele é lindo, maravilhoso. Né? Manda um beijo pro seu filho. Eu morro saudade dele. E, gente, a mulher dele é maravilhosa. A gente pode fazer uma live aí com a Viviane, né? Para ela poder contar esse outro lado dela como esposa. Eu acho muito importante isso. E gente, é muito séria essa situação. É muito sério. Seja radical. Seja radical. Né? Olha o que fala. A palavra de Deus ela fala em 2 Pedro, né, 2,19. Depois até vocês podem acompanhar depois esse texto, mas é muito tremendo isso. Porque a Ju falou de algo de libertação, e a pessoa só pode ser liberta se ela estiver presa. Né? E às vezes as pessoas elas não percebem. Mas a Bíblia ela diz assim, vou ler a parte B, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se algo te vence, você se torna escravo daquilo ali. É verdade. Tá? Se você está, olha, se você está sendo vencido em determinada área, você se tornou escravo daquilo. Olha, e a pessoa acaba, deixa eu só colocar um detalhe aqui, a pessoa acaba sendo manipuladora. Sim. E o parceiro acaba sofrendo demais com isso. Por quê? Porque ela fica numa sofrência muito grande, ela acaba entrando até em depressão, o parceiro. Porque a pessoa quer ajudar e o parceiro não aceita ajuda. E ele acaba sendo manipulador, ele fica controlador da pessoa, ele tem muito ciúme, né, Oso?
Olha o que aí continua. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz servo também. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes for fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Então você precisa tomar muito cuidado, sabe? Porque você, quando é vencido por algo, o que a Bíblia está falando? Você é levado para esse caminho aqui, ó, sabe? Para esse caminho de corrupção da carne, para um caminho de prejuízo, como a Ju colocou como tema, vício e prejuízo. E a Bíblia faz a semelhança a um cão que come do próprio vômito. Muito forte, né? Uma porca que está na lama. E quando não há conserto, você acaba voltando cada vez pior. O que a Bíblia está falando é isso aí. Que a situação sua ela vai cada vez mais piorar. Não vai melhorar. Enquanto você não tiver consciência que você se tornou servo daquilo, que você se tornou escravo daquilo ali, a sua situação não muda. Ela só vai piorar. É verdade. Entendeu? É o que a Bíblia fala. Depois vocês acompanham em 2 Pedro 2,19 e fala bem a respeito disso aí, né, das batalhas. Então a gente precisa se conscientizar, né, não só com relação à pornografia, mas com outros vícios também aí. Né, está consumindo a falaram que o comentário está desativado. Gente, eu verifiquei aqui, não está. Eu não sei como é que eu faço. Aqui onde eu tô vendo aqui quem está entrando e as pessoas comentando. Eu estou vendo aqui na minha área, aqui embaixo, eu estou vendo. Então, para mim não aparece. Aqui, ó, tá dizendo desativar comentários, né? Eu não sei onde é que ativa esse comentário. Agora já está quase finalizado, né? Depois aí tem que... Então, eu não sei por que tá desse jeito, porque eu não mexi em nada aqui. Depois aí na segunda live vai estar mais craque, né? Olha, eu vou estar melhor. Eu vou estar melhorzinha. A primeira de muitas, né? Porque assim, eu tô olhando aqui, eu tô até com medo de mexer. Não. Mas o pessoal tá tendo acesso, ó. O pessoal colocou, a Silene aqui colocou, não está não, para ela tá vendo os comentários. Para mim também tá aparecendo aqui. Né? Forte isso, alguém colocou a respeito do texto bíblico, né? Ju, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem. Você mexeu em alguma coisa aqui? Eu mexi? Apertou alguma coisa? Não, acho que não, tá normal, né? Não, tá normal. Tá bom, então. Então tá tudo normal, gente? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem ainda? Olha, na verdade já passou, mas eu acho que o Instagram gostou de a gente, porque acho que já passou um pouquinho aí. Então, antes que caia a transmissão... continuar falando, pessoal, não sei se tem psicanalista aqui, né, em alguns comentários, mas, gente, se alguém precisar de ajuda, nós estamos à disposição, para ajudar, né, por isso que a gente está aqui, e a gente vai estar marcando uma outra live para a gente poder tirar mais informação, mais dúvidas, porque, assim, é pouco tempo, a gente acha que não, mas passa muito rápido, é muita coisa. É um assunto meio complexo, né? É bem muito complexo, né? Ju, antes de estar terminando, eu queria estar orando, né? Pela vida de quem está... Para a vida de quem está assistindo e quem ainda vai assistir. Sim. Né? Porque, às vezes, a pessoa ela tá ali, sabe, meio que confusa ainda, né? E talvez só o conhecimento, só o testemunho, né? Que foi algo muito raso, não foi suficiente, mas eu tenho certeza que o poder de Deus sobre a sua vida, ele pode realmente trazer mudança de vida, né? Trazer liberdade para você que está preso a qualquer tipo de vício, né? Pode ser o cigarro, né? O nosso Deus, o nosso Deus que nós servimos, ele tem poder para mudar, né? Um Deus, aí eu estou trazendo o meu campo de pregador, né? O nosso Deus, ele continua curando, ele continua libertando, né? Eu tenho testemunhado curas de câncer, pessoas sendo libertas, né? Olha, eu tenho visto tanto milagre, né? E eu tenho certeza que Deus, ele tem um milagre para você que está assistindo aqui também,
Amém? Pode orar, Ju? Que ajuda, né? Basta a gente querer, né, Rose? Verdade, Basta verdade mesmo. a gente querer. Rose, pode estar orando aí, viu? Está nas suas mãos. E se a gente tiver mais um tempinho, a gente dá mais algumas informações até Sim, cair aí. Claro, né? claro. Mas Amém? esteja orando aí, você que está na direção aí desse projeto, viu? Sim. Amém, amém. Amém, Rose. Pai, é no nome santo de Jesus que nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade. Amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero, amado Senhor, pedir ao Senhor, meu Pai, por cada vida, Senhor, que está assistindo essa live, Sim, por pessoas, ó Pai amado, que irão assistir depois, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que de maneira sobrenatural o Senhor possa abençoá-la, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pessoas, ó Pai, que estão presas, ó Pai, em vício, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, como nós falamos da pornografia, meu Pai, liberta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas. Meu Pai, que elas possam achar em Ti, Senhor, ó Pai, tomado força, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, pessoas que estão presas, ó Pai, ao vício, Senhor, em substâncias, ó Pai, seja no álcool, nas drogas, meu Pai, que elas sejam libertas, Senhor, que elas possam experimentar, meu Pai, do Teu amor, da Tua graça, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar, Senhor, na mente dessas pessoas. Que todo vazio ele seja preenchido, meu Pai, agora. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor possa tocar também, Senhor, na vida, na família dessas pessoas, trazendo paz, Senhor, esperança, Senhor, é o que eu te peço nessa noite, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas elas possam voltar, amado Senhor, o seu coração, Senhor, a Ti. Em nome do Senhor Jesus, que elas possam buscar força, Senhor, direção na Tua palavra. Que elas possam, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, entregar, Senhor, os seus caminhos a Ti. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, meu Pai, para enfrentar, Senhor, as lutas diárias, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, para superar, Senhor, fracassos, ó Pai, fraquezas, meu Pai, para, Senhor, pedir perdão, meu Pai, no momento, meu Pai, importante, no momento, meu Pai amado, decisivo, meu Pai, que nós possamos reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, a casa, a família de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, você que crê, diga amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus Hoje eu abençoe. agradeço muito, viu? Você é uma pessoa assim que eu acompanhei assim um pouco do seu crescimento quando você chegou lá na Igreja Videira, porque eu frequentava lá. Hoje eu estou na Comunidade da Graça aqui do Ferrazópolis. E assim é muito bonito ver, né, o seu caminhar, a sua evolução. Eu fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, porque a gente quer ver isso na vida de outras pessoas. Né? É um passo que você pode dar. É só um passo. É só eu quero. Né? E você buscar ajuda. Né? Porque... Ju, deixa eu até abrir um parênteses aqui, que às vezes tem algumas pessoas que falam, pô, mas você não tem vergonha, né, de falar? Fala, cara, eu vou falar do quê, meu? Você quer que eu vergonha? É a minha história. E tem muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema, seja com relação a vícios aí, sabe? E às vezes, muitas vezes, tem vergonha de falar ou de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda, sabe? Não tenha vergonha, sabe, de buscar ir numa igreja ou procurar ajuda especializada, né? Como a Ju aí, ó, né? Procurar. Porque a gente crê que tudo isso é bênção. O que não é normal é você estar acorrentado a isso, vivendo uma vida de... O que não é normal, sabe, você buscar prazer nesse tipo de conteúdo. O que não é normal é isso. E isso você acaba aqui trazendo em outra oportunidade, a gente vai falar isso, né, de maldições que você traz para dentro de casa. Porque você abre portas. Sabe? Então, e isso aí vai afetar... que são profundas, né, Rose? No campo espiritual, para a gente que crê, porque eu sou um cristão, né? Eu acredito no que a Bíblia diz. Né? A gente vai levar para campo de demônio, meu Deus do céu. Porque a gente veio dentro de campanha, sabe, de caso que a gente entra, né? São brechas que são abertas. Então as pessoas elas precisam se conscientizar que não é normal. Né? Na realidade, o que ela está consumindo está destruindo ela. Né? Está destruindo as pessoas sofrerem, porque o familiar que ama, né? Eles estão sofrendo. E eles não têm um pingo de compaixão, eles não têm isso no coração, eles não vivem isso, né?
Eles querem buscar o prazer próprio e eles não se importam com o que o familiar acha ou deixa de achar, né? Eles estão numa cegueira espiritual muito grande. Então, assim, quando você começa a buscar a luz, né, aquela chama, ela vai se acender, ela vai aumentando, né? E é doído, é sofrido para a pessoa assim. Eu sei o quanto eu imagino como deve ser muito difícil, né? É um sacrifício. Às vezes a gente tem que tirar algo da vida da gente, é muito difícil. E aí a pessoa é bom lembrar que tudo aquilo que você investe cresce. Com certeza. Se você consumir muito disso aí, você vai cada vez mais fazer com que aquilo se torne grande. Vai se tornar, na verdade, assim, vai se tornar um verdadeiro gigante para você derrubar depois. Fora a impotência que dá também no homem, né? Todo tipo, né? Todo tipo de problema, né? A gente percebe que é algo que vai afetar a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual da pessoa, né? Afeta, porque... É um investimento de pequeno e longo prazo, né? Isso daí só que é em prejuízo, não é em prosperidade espiritual. Né? E é pecado, se é pecado, isso nos afasta de Deus. Então, vida espiritual. E a gente crê que é o centro, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, isso vai afetar todas as áreas da vida da pessoa. Com certeza. Né? Então, e a gente percebe, hoje eu ainda falei para um rapaz, falei, olha, de manhã cedo, né, numa conversa, ligou para mim cedo, estava auxiliando ele, falei, hoje, para você ver como que os homens, eles sofrem uma grande escala, mas bem maior do que mulheres, mas a gente percebe o quê? Se o homem estiver bem, como sacerdote de casa, tudo vai bem. Tudo vai bem. Se o homem estiver mal, a casa vai mal. Por isso o investimento, por isso é voltado para isso, para destruir a questão. Eu li um livro um tempo atrás, chamado do autor Larry Crabb, que chama O Silêncio de Adão, e fala sobre masculinidade. E a gente percebe o quanto há investimento do diabo para acabar com a masculinidade. Entendeu? O quanto é prejudicial isso para a vida do homem. Né? Então a gente vê homens que consomem muito material, homens que são viciados em várias coisas, né? Homens que são omissos com um monte de coisa, porque acabam que se perdendo nos vícios, acabam que se desligando ou se dopando tanto de coisas que acabam que ficando inerentes aos problemas de casa. Eles não... É como se fosse indiferente o problema com a esposa, o cara chega, ele não ouve a esposa, olha como foi seu dia, esquece, ele esquece de falar com o filho, sabe? Ele vai viver no mundo... Ele fala para benefício próprio, né, Rose? Porque, assim, a pessoa, ela não dá importância ao que a outra pessoa acha ou deixa de achar. Quando ele dá alguma importância, é porque é para benefício próprio, não é para o benefício daquela outra pessoa. E ele não leva em consideração a nada que a pessoa fala, né? Fica, assim, uma manipulação mesmo, isso. Né? Você que tem alguém na família que tem algum comportamento, sabe, que não está legal, não está de acordo, vai investigar, né? Porque algo errado tem. Porque se a gente não vive a essência divina, tudo que Deus colocou em nós, né, o perfeito, o falar, né, a comunicação, porque a Bíblia toda ela fala de comunhão. Sim. Não é? Então, assim, você está numa família onde você não tem uma comunhão, onde você não tem um entendimento do que aquela outra pessoa necessita ou não, você não tem ouvidos para um familiar, e o prejuízo financeiro, né, porque isso acarreta todas as áreas. O dinheiro não dá para nada, né? Você consome demais, fica uma compulsão exagerada em algumas coisas, compras, roupas, alimentos, você não tem, você não cria metas para o seu futuro, não tem isso. E fica latente o egoísmo, né, da pessoa, né? Que todo dependente, seja de substância ou de um comportamento, ele se torna um cara egoísta. Porque ele
está preocupado só com o seu prazer, com o seu bem-estar. Ele acaba que não se preocupando. Aí a gente cai na área do codependente, que acaba sofrendo. Porque seja qualquer tipo de comportamento ou substância que se torne um vício, é como se o cara entrasse numa prisão e ele levasse consigo a sua família, ou os dependentes. Sabe, eu vou levar para o campo. Por exemplo, quando eu me drogava, era como se eu fosse e levasse a minha mulher e meu filho. Só que a minha esposa nunca bebeu, nunca fumou. É justo? Não é justo. Entendeu? Então a gente percebe no campo de vícios, né, de comportamentos, essas coisas, é prejudicial porque nunca fica restrito ao cara. O prazer, ele traz para si só que as consequências são para todo mundo. O prazer é único, o prazer é para ele, é algo individual, é meu, não, sou eu. E quantas vezes eu vejo, por exemplo, o cara batendo no peito, não, estou fazendo mal só para mim. Será? Claro que não, né, Rose? Porque se você tem uma família, se você está num ambiente que você tem amigos, você está fazendo mal não é só para você, é para todos que estão ao seu redor, todos que você se comunica, porque você não leva a verdade. Sabe? E até para aquele que e a pessoa não enxerga que ela está sendo desagradável, né, Rose? E para aquele que está só, que ainda, por exemplo, não tem uma família, dificilmente ele que vive uma vida olha, o que eu estou falando é verdade. Dificilmente uma pessoa que está mergulhada nos vícios, dificilmente ele vai ter. Uma pessoa que... porque não tem... Sim. Porque uma pessoa que está viciada. O apetite sexual é para aquilo. Ele vai se afastando da sociedade. E aí, Ju, não é só para pornografia, qualquer tipo de vício. Porque a prioridade dele, ou a cocaína, né? Ele não está preparado para viver uma vida em comunhão. É verdade. É verdade. Entendeu? A mente dele está preocupada só com o prazer dele, com o bem-estar dele. A cabeça de um viciado é essa. Mas agora entenda bem, qual que é o primeiro mandamento? Me diz aí. Amará a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento? Amará a Deus como a ti mesmo. Não, amará o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Agora me diga, como é que eu sou capaz de amar alguém se eu não amo nem a mim mesmo? Não é mesmo? Porque uma pessoa que se droga, uma pessoa que consome esse tipo de coisa, ela não se ama. Jamais. E como é que ela vai falar, não, eu amo você? Não ama. Primeiro ela gostar de si próprio, né? Ela precisa gostar de si. Ela falou, agora sim, olha, eu me amo, eu me cuido, né? Eu tenho um filtro, eu não consumo esse tipo de coisa, eu não quero morrer, e automaticamente aí você pode amar alguém, você pode transmitir amor. Mas por enquanto não, você está preocupado só consigo mesmo. E a pessoa, quando você confronta a pessoa que tem o vício, ela acaba te culpando por você estar tocando em algum assunto, ocasiona uma discussão, ela cria uma situação onde ela se sai de vítima da situação, e você acaba se sentindo até culpada por isso. Porque a pessoa se torna tão manipuladora que ela acaba distorcendo o que você está dizendo. Sim. E a esposa... E tudo é motivo para queda. Oi? E tudo é motivo para queda. Todo é motivo para queda. Porque se você não tivesse me pressionado, se você não tivesse me oprimido, se você não tivesse, se você. E ele nunca bate no peito e fala, eu fiz. Não. E quando você chega numa situação onde você fala, ou você faz uma escolha decente, ou não dá para viver assim, a pessoa acaba fazendo um escarcéu. Imagina que ele vai querer... Ele faz de tudo para que você continue ali do lado dele e para que você venha ficar sofrendo, porque ele não está olhando o seu sofrimento. O problema maior, Ju, é porque a pessoa está preparada, né, para o ato, mas ela não está preparada para o prejuízo, para a consequência. Porque ela nunca faz, triste, né? Ela nunca vai fazer pensando nas consequências. Ela nunca faz. Assim como um ato criminoso, ela nunca pensa, falou, olha, eu vou matar o cara aqui, eu vou roubar aqui, mas isso vai trazer consequência. E normalmente quando traz, por exemplo, quantas vezes eu vi, por conta de consumo de droga, mulheres que abandonaram seus maridos, foram embora. Foram embora.
E aí o E aí cara vem o remorso, né? só se dá conta quando perdeu. Só se dá conta diante do prejuízo, do tamanho. Quantas famílias, por exemplo, eu vi ser destruída por conta de vício? Quantas famílias? Eu posso, olha, eu não tenho noção exata, mas mais de 1000. Muitas famílias estão sendo destruídas por causa de vício, de droga, de pornografia, de todos Sim, esses vícios. todo tipo. E, Todo e o tipo. que acontece, Rose, é que assim, a pessoa ela tem essa culpa, ela tem essa dor, ela tem essa depressão dentro dela, porque a pessoa acaba ficando depressiva e às vezes até uma depressão aí muito grave a pessoa pode entrar, porque ela sabe que ela está errada, mas ela não tem o verdadeiro arrependimento, ela só fica no remorso. Ela chega, às vezes ela chega até a pedir perdão, mas não é o perdão verdadeiro, é o remorso. O remorso você pede perdão e continua no vício, continua errando. Mas quando há o arrependimento, quando você quer mudar, quando você quer transformar, ressignificar a sua vida, né, isso tem que ser na mente, isso tem que ser ali, ó, mudando as imagens, tirando fora, tirando os rótulos. Às vezes uma criança que foi abusada na infância, ela vem para as drogas quando ela começa a crescer. Por quê? Porque existiu ali uma crença limitante, um trauma ali na infância, entendeu? Muitas crianças, elas têm um lar destruído, que nem você falou, né? No início da live, um lar que é desestruturado, e ela cresce naquele ambiente. Tem crianças que ela luta para não ser igual àquilo, mas às vezes ela pega uma dor de uma mãe ou a dor de um pai e ela vai honrando aquela dor ao decorrer da vida. Aí Sim. chega na adolescência, começa né, a mudança de hormônio, aí vai para uma idade de 16, 17 anos, onde ela começa a ter umas amizades erradas, porque isso atrai essas amizades erradas, né? Esses rótulos que foi colocado ali na infância, cala sua boca, para com isso, né? Engole o choro. Isso são tudo crenças limitantes que pode acarretar num prejuízo mais para frente. Quando ela chega na vida adulta, às vezes ela entra num vício, ela entra numa droga e ela não sabe por que ela entrou naquilo. Verdade, Ju. Não É é? verdade. A gente vê relatos porque a história das pessoas, a gente vê pessoas que têm um longo histórico com relação a drogas, não começou, tipo, do nada. Não é hoje. Já veio de muito tempo, né, Mas Rose? é um problema tão cultural, assim como a pornografia, essa questão da sensualidade. O problema do vício é cultural também, brasileiro. Né? Porque quantas vezes a gente vê em festa, por exemplo, o cara tá lá bebendo com os amigos, aí a criança tá do lado e a criança olha, porque a criança tem o instinto de querer provar, aí o cara vai e fala, deixa eu molhar o dedinho, molhar a chupeta e colocar. Né? Muito errado. Ele não sabe nem o mal que ele está fazendo para aquela criança. Quantas vezes eu presenciei isso, quantas vezes eu vi, né? E hoje eu sei as brechas, né, que são abertas com relação a isso, né? Então a pessoa ela precisa entender, como a gente falou, as consequências elas virão. Com certeza. E isso não está relacionada à fé, né? Esses dias eu até ouvi a respeito disso. Porque você plantou, o que a Bíblia fala? Olha, portanto, fala, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Muitas vezes você vai lá, planta algo, e aí você fez muito mal, plantou algo ruim, e você, por cargas d'água, você espera receber algo bom, e você não vai receber algo bom. Entendeu? E isso aí não está relacionado à fé, porque isso aí, sabe o que isso aí é um princípio. Você plantou, você colhe. Se eu plantar pimenta, eu vou colher o quê? Pimenta. Não dá para ver pornografia, não dá para usar droga sem quebrar a palavra. Sim. Então, a consequência... Não tem acordo. Aí o cara usou droga lá 20, 30 anos, e aí chega lá, ele se converte, não, minha vida é de Jesus. Filhão, a consequência vai vir, cara. O corpo vai gritar, as coisas vão acontecer. Plantou pimenta, vai colher pimenta. Eu posso ter, Rose, mas ora, você é um homem de fé. Mano, eu vou orar para virar o quê? Morango? Não é, mano. A palavra de Deus não se contradiz.
Entendeu? Você pode ser o homem de Deus, você pode ser um macumbeiro que for, não vai mudar a colheita. Você plantou, colhe. Né? E quando a gente leva o campo espiritual, nós estamos falando de salvação. Mas, consequência, Deus ele fala lá, tudo aquilo que o homem plantar, ele colhe também. O que a gente precisa entender hoje é que você talvez tenha plantado sementes ruins a vida toda e hoje você pode começar a plantar boas sementes. Mudar os seus hábitos. Ressignificar, né, Rose? Dá para você se ressignificar. Ju, e até eu acho que daqui a pouco o negócio cai aqui. Só te explicar. Deus, ele muda caráter, mas ele não muda comportamento. Não. Comportamento, a pessoa ela precisa mudar os hábitos dela. Ela precisa moldar, né? Ela tem como moldar, ela tem como ressignificar tudo isso, né? E ser uma pessoa melhor. Sim. Não é mesmo? E para mudar hábitos, o que a gente fala é sempre, ele começa de pequenas atitudes. Começa mudando um negocinho aqui, um negocinho ali, né? E aí quando você vai ver, você mudou completamente um hábito. Contexto social, né? A gente sempre fala, pessoas que querem se libertar de vícios, precisam mudar as amizades, precisam mudar os ambientes, os lugares onde ela anda, precisa mudar. Pornografia é a mesma coisa. Ambiente virtual, não entra mais. Se te faz, a Bíblia fala, se teu olho te faz pecar, você precisa arrancar ele. É melhor entrar no céu caolho do que perder a salvação. Sai de grupo, de conversas vãs, né? Sai, bloqueia, se possível, bloqueia, né? Aquelas pessoas que te mandam vídeo, te mandam fotos de indecente, né? Celular, TV, Netflix, sabe assim? Sim. Porque não adianta, a pessoa que tem um vício, ela precisa se afastar de tudo aquilo que possa ativar o gatilho. Verdade, senão ela não consegue, ela tem que ser radical, ela tem que ser tolerância zero mesmo. Até ela adquirir forças para poder lidar com a situação. Porque resultados novos precisam de hábitos novos. Né? Se a gente quer uma mudança de vida, a gente precisa agir de forma diferente. Às vezes é uma insanidade. A pessoa ela quer mudança de vida, mas ela continua praticando a mesma coisa. Eu lembro quando eu me converti, aí alguns amigos que frequentavam um bar, ele falava assim, você precisa ir para a igreja, cara. É só você vir para o bar, anda com a gente, mas você não bebeu. Eu falei, cara, como é que pode? Eu vou para um bar, vou ficar lá com eles a noite toda e não vou beber? Então, não dava. Eu falei, não dá para conciliar a mesma coisa. Se eu quero mudança de vida, se eu quero priorizar minha família, eu preciso investir na minha família. Se eu quero crescer como um homem de Deus, eu quero ter Deus na minha vida, eu preciso investir na minha vida com Deus. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela se perde nisso aí. Ela tem investido em coisas que não vão trazer nenhum benefício, só prejuízo. E vida com droga, deixa eu falar, gente, droga, vício, não combina com felicidade e não combina com saúde. Amém? Acho que deu para concluir aí, né, Ju? A gente vai estar marcando aí um outro dia, eu sei que isso aí é muito importante, a gente tem que orientar mesmo, né? Pratique exercício, porque assim, uma das coisas que ajuda muito é você praticar um exercício físico, né? Veio aquela vontade, sai de casa, não fica sozinho, porque isso vai te ajudar. Né? Tem o exercício da liguinha, até o pastor Lucinho, né? Ele dá um exemplo lá, que ele foi no psiquiatra e ele descobriu que ele tem TDAH. Então, assim, isso tudo também ajudou ele no tratamento, né? Tem um exercício da liguinha, que você põe a liguinha no braço, toda vez que vem aquela sensação, aquela vontade, puxa aquilo com força e aquilo vai doer, porque vai ativar o seu cérebro a fugir daquela sensação, daquela vontade, daquela compulsão. Então, assim, para quem quer, né, para quem realmente quer, é sacrifício, gente, não é fácil, né? Não é fácil, eu sei que pode ser muito difícil, como eu tive que tirar alguns alimentos da minha vida, né? A manteiga, o açúcar, a gente tem que tirar muita coisa que faz mal, é viciante, mas é necessário para que a gente tenha uma vida boa, saudável, tenha uma boa convivência, bons amigos, né, Rose? Isso é saudável. Isso aí faz toda a diferença.
hábitos novos, Eu né? agradeço mais uma vez, muito obrigada, viu, Rose? Foi, assim, Não, muito é isso. edificante isso. É uma honra receber vocês aí, né? Eu me compadeço, sabe, porque a gente tem visto tantos casos e a gente precisa fazer alguma coisa porque as Sim, crianças estão prejudicadas nisso, né? A nova geração está aí e a gente sim, está vendo assim tanta coisa ruim, né? Nas sim, escolas é e verdade, isso tudo é resultado do que está sendo plantado, né, Rose? verdade, verdade. Né, Ju? E aí fica aí o apelo aí, você que está passando por alguma situação, né? Falei, mas falo novamente, Projeto Vida, toda terça e sexta-feira às 8 horas, Avenida Maria Luísa Americano, 706, Jardim Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos aqui perto de Itaquera, né? Você sinta-se, está convidado a nos conhecer. A Igreja Videiras, cultos, às quartas e domingo, né? Quarta, 8 horas, domingo, 9h30 da manhã e 6 horas da tarde. Vai ser um prazer recebê-los. Você da Zona Leste de São Paulo, né? Vem para cá, vai ser tremendo realmente aí. Poder compartilhar com você testemunhos aí de pessoas que foram libertas, curadas, salvas, casamentos que foram restaurados e muito mais. As psicanalistas, né, que tem a especialização em sexualidade, coloquem aí os seus contatos, né, a gente está à disposição. Quiserem me mandar mensagem pedindo ajuda, a gente vai ajudar, a gente vai ofertar aí uns atendimentos e se precisar fazer palestra, a gente vai também no local, a gente está aí para servir, né, Rose? E Sim, para com certeza. ajudar as pessoas. Então, Sim. assim, estamos à disposição, tá bom? E eu agradeço, viu, o pessoal que ficou aí com a gente até agora. Sim. Entrou bastante gente, hein, meu? Foi bacana, muito, muito boa a Foi muito experiência. bacana, eu fico muito feliz, porque a gente é assim, né? A gente tem que ser alguém, Sim, né? A gente não pode só ter, não, a gente tem que ser sim. alguém que leva a luz, né, que a gente tem. Verdade, Ju. Verdade mesmo, né? A gente precisa viver, né? Viver pelo propósito, né? Não é E simplesmente se vir, revoltar, trabalhar né? e acordar, né? Não é A isso. pessoa, quando ela está num problema, né, se você tiver com ansiedade, tiver com, olha, seja o que for, né, a psicanálise, ela é um tratamento maravilhoso, é uma coisa assim que eu tenho transformado a minha vida, eu mudei muito, eu ressignifiquei muito, a minha vida com Deus melhorou assim muito, tirei aquela religiosidade, né? Porque muitas vezes a gente fica com religiosidade, então você tem que tirar isso da sua vida, porque às vezes você ouve muita coisa na igreja, dependendo da igreja, ela te traz muita doutrina, muita prisão religiosa, e a gente precisa se libertar disso, né? O Verdade. evangelho é muito simples, ele é fácil de entender, né? E você pode sim, você consegue, porque se a gente está aqui falando, né, Rose? Sim. Deus, A gente está aqui, a gente conseguiu aí superar bastante coisa. E por que que você não pode, né? Porque somos todos iguais, sim, verdade, verdade. não é A mesmo? gente percebe aí que a gente está na caminhada e realmente o que falta é só dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, reconhecer o que precisa. Na verdade é tão forte isso que a palavra de Deus fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É verdade. Todos. Né? Jesus ele morreu por todos, não foi por A e B. Né? Só que a gente precisa reconhecer que a gente precisa dele. Né? Se não reconhecer, ele não vai. Ele mesmo falou, eu vim para os doentes. Eu não vim para os são. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam. Né? E é isso, a gente precisa buscar ajuda aí. Né? Precisa Tira ser a humilde, máscara, né? humilde o suficiente para pedir ajuda, para reconhecer, né, que na força do braço, sozinho, você não vai a lugar nenhum, você não consegue, né, tem que precisar, e é isso, né, por isso que nós estamos aqui, né, falando aí de, de, de cuidado, falando de saída, falando de Jesus, psicanálise, falando de tudo isso, que a gente vê que é de suma importância, né? É E eu muito, creio que essa live depois ela vai tocar em muitas e muitas pessoas, né? A gente vai ter muito retorno positivo com relação a isso, com certeza. porque é tudo por ele, né, meu? Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço, por cuidar de vidas, apaixonado pelo reino de Deus, apaixonado por Jesus.
né? Eu devo a minha vida a Ele, né? Se eu tenho uma vida hoje, eu posso falar que foi Jesus que me alcançou, foi Jesus que mudou a minha realidade, né? E me deu um sentido, né? Porque até então você vive sem, né? Então hoje poder fazer o que a gente faz, Ju, é algo sobrenatural, né? Realmente a palavra que vem no momento é gratidão a Deus. Gratidão. É o que eu falo, que hoje eu vivo a gratidão, exercício da gratidão. Né? Eu até passo isso para as minhas clientes, porque o exercício da gratidão, ela te transforma. Mas você tem que saber fazer esse exercício da gratidão. Né? Você tem que colocar ali, não só o exercício da gratidão, mas você tem que colocar as suas características, né? Você tem que firmar tudo aquilo que Deus te colocou hoje. Deus te fez perfeito. Deus te fez de uma forma que ninguém mais tem. Cada um tem a sua forma, cada um tem a sua essência. E ela é maravilhosa e está tudo dentro de você. Jesus te ama como Ele nos ama. Não é mesmo, Rose? E em Gênesis fala que a gente foi feito para dominar todas as coisas, não para ser dominado. E viver o melhor dessa terra, né? Não o pior. Verdade. Não é mesmo? Verdade. Não então, Ju, pior. eu queria agradecer você aí pelo convite, né? Eu sempre fico com o sentimento que vai acabar, que vai cair, né? Por causa do tempo, né? Olha, para você ver que isso é de Deus, que isso aí foi tocado no meu coração, né? De estar falando disso. Eu estive orando e você vê que nós faz 1h30 que nós estamos Sim. aqui e a live não caiu, para você ver que Deus é que faz. Deus é tremendo. Não somos nós, é Deus que faz, não é mesmo, moço? E o sentimento de que isso aqui vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? De certa forma, no ano da pandemia a gente fez algumas lives com o projeto, a gente tocou em tanta gente, na Paraíba, no Paraná, sabe? Pessoas que acabaram entrando em contato com a gente nunca sabe, né? Aonde isso vai parar. Vamos né? usar o virtual, a inteligência virtual, né? A inteligência digital para salvar vidas. Vai cair em 11... Não, tá para cair já. Rose, vamos desligar, né, meu querido? Vamos descansar, que hoje é segunda-feira. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos que participaram. Deus abençoe você. Obrigado, pessoal. Obrigado pela força aí, pelo apoio, né? Que vocês têm dado aí pra gente, viu? Rose, amém. Manda um beijo para a Viviane, para as crianças que já estão. O Lima já vai fazer 19, e a Bibi já vai fazer 9, né? Nossa. Graças a Deus. Dá um hominho, né? Manda um abraço para ele, muita saudade, viu? Ju, eu estou à disposição. Precisar é só chamar, tá bom? Vamos fazer sim. Tá muito bom esse papo. Tchau, Rose. Tchau, pessoal. Amém. Deus abençoe vocês.